Alô, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar, mais uma aula, assunto novo. Concluímos com êxito, né? Eu achei legal porque entenderam legal sobre a Oceania e sobre as regiões polares, né? Então, faz parte do currículo do nono ano esse assunto, que é o capítulo 5. Então, agora vamos trabalhar o capítulo 6, que é justamente esse processo de modernização, esse processo de mundialização, da informação, que se utiliza muito esse termo hoje, globalização, certo? Então vamos lá. Vou dividir a tela agora para a gente. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Espera só um pouco, espera só um pouco agora para a gente. Espera só um pouquinho aqui que eu vou fazer o seguinte. Porque quando se manda mensagem, na hora que está se gravando, pode dar um problemazinho na parte de gravação, que já aconteceu isso. Mas aí eu rompo, depois eu abro o chat para tirarem dúvidas. Certo? Vamos lá. Vamos lá, olha só. Uma imagem aí que retrata bem essa questão da conexão em rede, né? Vocês vejam que nesse termo aí, globalização, vocês estão vendo o quê? Estão vendo um mapa, né? Um mapa muito assim, um ponto ligando ao outro, não é isso? Olha só, veja que você parece que está numa teia, né? E de fato o mundo está nessa teia. A teia da globalização, a teia da informação, a teia da tecnologia, a internet, a rede mundial de computadores, que veio para revolucionar, está aí, certo? E conecta a todos, né? No mesmo instante, né? Algo que isso há 20, 30 anos atrás era impensável. Hoje você está no Japão, né? Algo acontece lá de forma instantânea, você sabe aqui, certo? É algo assim impressionante, né? A revolução da informação com a globalização, né? E na comunicação também, né? Com a globalização. Isso foi de uma forma assim avassaladora e agora com essa pandemia aí você teve que se adaptar a muitas coisas que antes a gente não tinha aquela o próprio professor, né? Hoje ele tem que estar ligado, né, nessa teia, na tecnologia, né, da informação. Então isso veio para de fato revolucionar o planeta Terra, certo? O mundo atual, presta atenção, é marcado por intensa interrelação entre as pessoas e os lugares. Por intermédio dos meios de comunicação, como internet, televisão, jornais e revistas, podemos obter informações rapidamente sobre os acontecimentos de diferentes lugares do planeta. Além disso, os meios de transporte da atualidade possibilitam que produtos e pessoas cheguem muito mais rápido, né, a diferentes lugares da superfície terrestre, de maneira rápida e eficiente. Essa interrelação não é um fenômeno recente, olha só. Então, esse fenômeno, professor, é recente, não é? Não. Ela foi construída pelo ser humano no decorrer da história, por meio do seu relacionamento com a natureza, intermediado pelas técnicas, certo? Essas técnicas que o ser humano vem desenvolvendo, né, desde os primórdios, até o que a gente chama hoje do saber científico, o saber tecnológico. O resultado desse processo foi a intensificação do desenvolvimento das técnicas industriais, de comunicação e de transporte, integrando cada vez mais diferentes lugares do estado geográfico, o que muitos estudiosos denominam de globalização. Essa ligação, esse, vamos dizer, esse processo
que se intensificou, né? No desenvolvimento das técnicas industriais, da comunicação e de transporte, integrando, né, cada vez mais diferentes lugares no espaço geográfico. Então, a isso se chama globalização. Vamos lá. Então, pessoal, temos aqui a globalização, que também trouxe muitos benefícios, né? Muitos mesmo, certo? Mas também gerou, né, alguns problemas, gerou também uma desigualdade maior. Vou explicar por quê. Desigualdade é a face da globalização, disse secretário-geral da ONU. Quem ganha e quem perde com a globalização? É isso? Então, são essas as discussões que existem sobre esse termo globalização. Então, qual foi o início da globalização? Olha só, determinar o início da globalização não é uma tarefa fácil, não. Existe uma grande discussão sobre esse assunto. Alguns estudiosos acreditam que a globalização é recente, corresponde à atual fase do capitalismo. No entanto, para outros, a globalização não é uma novidade, pois consideram que surgiu há séculos. Para saber um pouco mais sobre esse ponto de vista, leia o texto a seguir. Olha só, há poucos anos, uma nova expressão surgiu no firmamento com um brilho tão intenso que ofuscou tudo o que existe ao seu redor: globalização. Quase que por encanto, transformou-se em explicação mágica para todos os fenômenos econômicos e políticos desse final de século e passou a figurar como obsessão no discurso dos homens de governo, dos empresários, dos analistas e dos jornalistas. Tudo se passa como se de repente uma época completamente nova se descortinasse diante da humanidade. Então, ele fala de que tudo acontece de forma muito rápida, e aí parece que fica atônico com o processo rápido das mudanças, né, que existem com a globalização, certo? Então, globalização hoje é um assunto muito abordado. A globalização, muito abordada. A globalização, ela trouxe vantagens e trouxe desvantagens, certo? E é essa globalização que é bem discutido hoje. Para vários estudiosos, a globalização corresponde à atual fase do sistema capitalista, marcada pelo grande intercâmbio econômico e sociocultural entre diferentes locais do planeta. Tá vendo? Para alguns estudiosos, o termo correto a ser utilizado é mundialização do capitalismo em escala planetária. Para os defensores dessa ideia, a atual fase do capitalismo teve início no final do século XX. Nesse período, os avanços tecnológicos, principalmente por meio de comunicação e transporte, aceleraram e, ao mesmo tempo, facilitaram o intercâmbio de capitais, mercadorias, pessoas e informações entre diferentes regiões do planeta. Ou seja, houve um intercâmbio muito maior, né? O fluxo de mercadoria, de capitais é intenso, certo? Devido a essa tecnologia, devido à internet, né? Que é, vamos dizer, o grande símbolo da globalização. Assim, o capitalismo disseminou-se em uma escala global, tornando a economia mundial dinâmica e muito mais competitiva. Alguns estudiosos dizem que essa fase do capitalismo o tornou informacional e também global, certo? Então, o capitalismo nessa que a gente lembra que a gente trabalhou as fases do capitalismo, tivemos o capitalismo comercial, tivemos o capitalismo industrial, tivemos o capitalismo financeiro e essa atual fase que ele chama é esse capitalismo informacional, esse capitalismo dinâmico que está, vamos dizer, interagindo e ligado no mundo todo,
né, através da internet. Aí você me diz, o que é a internet, professor? Ô, A professor, internet... Opa, como é que se pode diz? falar. Porque para grandes estudiosos significa aquela parte lá que o senhor disse que eu não me lembro agora. Como assim para grandes estudiosos? Significa Mundialização. mais? Para alguns estudiosos, né, a globalização nada mais é do que a mundialização do capitalismo. Ou seja, vamos dizer, o mundo ligado, é o mundo muito mais informado do que ocorre em todo o planeta, certo? Agora mesmo o governo lá Não, como assim no... mais estudiosos? Quer dizer que estudar mais sobre a coisa? Não, porque para os estudiosos, aqueles que estudam mais sobre esse fenômeno globalização. Né? Os estudiosos, aqueles que estudam mais. Mas isso aí é para todos se informar. Olha, agora mesmo um exemplo. Aconteceu lá no Afeganistão, né? O Talibã tomou o poder. Se isso Não se falava de ocorresse, outra coisa, não. Eu já vi isso, isso aí, mataram um bocado de pessoa. isso. Se isso ocorresse há 30 anos atrás, a gente só ia saber aqui, de fato, 30, 40 anos atrás, que o Talibã tinha tomado o poder de fato, depois de alguns meses, de alguns dias. Né? E o fato aconteceu no mesmo instante, o mundo soube que o Talibã tomou o poder no Afeganistão e que é, ia colocar, né, impor, né, vamos dizer, seus costumes, né, o que pensam sobre o quê? Sobre as mulheres, sobre as pessoas na escola, sobre as mulheres na escola, as crianças na escola. Quer dizer, eles têm uma ideologia. Então, o mundo também é conectado, é tão conectado que existe uma pressão grande contra eles, né, com relação a isso. Olha, vai manter as mulheres na escola, vai manter as mulheres trabalhando, ou como é que vai ser? Como é que vocês vão agir da mesma forma que agiram há 20, 30 anos atrás? Como é que vai ser? Então, a ONU, junto com os países, vamos dizer, os países que comandam o capitalismo mundial, já pressionando, entendeu? Então, aí, os discursos até já deu uma flexibilizada por causa disso. Porque eles são Agora, bem radical. eu fico. Eles têm uma versão, eles têm uma visão do Alcorão, uma visão distorcida, uma visão muito radical, muito forte com relação a questões ligadas ao patriarcal. Na Eu cabeça chamo dele, isso de o esquizofrenia. homem é quem comanda, é quem manda. Quem manda. As mulheres são nada. Então, é esse o que está se discutindo, a pressão internacional está batendo. Então, por isso que o mundo, por isso o termo mundialização, porque a informação corre de forma muito rápida para o mundo todo. Entendeu, Derek? Entendi, professor. A globalização não tem 4 ou 5 anos, mais 450, desculpa, mais 400 ou 500 anos. A geografia política do mundo no qual vivemos é fruto desse processo. Né? Globalização é o processo pelo qual o espaço mundial adquire unidade. O ponto de partida desse movimento remonta às grandes navegações europeias dos séculos XV e XVI, que conferiram unidade à aventura histórica dos povos e configuram na consciência dos homens pela primeira vez a imagem geográfica do planeta. Então, de fato, a globalização ela começa com esse grande evento, com esse grande fato histórico que foi as grandes navegações. Por quê? Porque o mundo até então era muito, vamos dizer, local. Né? Você não poderia atravessar o oceano porque você cairia num abismo sem fim. Então, isso, a educação que a igreja pregava, que os meios pregavam, era esse. Então, as pessoas não poderiam explorar o mundo, explorar novas terras. E aí, com a decisão do capitalismo, vamos dizer, com a iniciação do capitalismo comercial, o capitalismo mais em busca de ouro, de acumulação de riqueza, de metais preciosos, aí não, vamos buscar em outros lugares isso aí, vamos ter coragem, vamos buscar. Através das grandes navegações, das expedições e tal, aí, europeias,
né? Portugal chegou aqui no Brasil, Nova Terra, né? Os ingleses chegaram na Nova Terra, também nos Estados Unidos, e assim, novo mundo que eles falaram, né? E aí o mundo começa a ficar de fato conhecido. E aí começa o processo de informação básica, através das cartas, né? Descrevendo os lugares e tal. E aí você tem o processo inicial da globalização. Então, pessoal, vamos lá. Entenderam direitinho isso aí? Entenderam? Entendido, né? Com entendido? Vamos lá. Olha, vamos fechar a discussão por hoje nesses tópicos aqui. A globalização e a representação do espaço geográfico. Atualmente, pessoal, em razão dos avanços nas tecnologias de comunicação, como os satélites e a internet, olha só, podemos ter acesso a qualquer momento a imagens do planeta Terra, tá vendo? Satélites, a própria internet, mas nem sempre o ser humano teve acesso a essas imagens. Claro, a ideia de totalidade do planeta é, na verdade, uma noção bastante recente na história da humanidade. Durante a maior parte de sua existência, o ser humano teve dúvidas quanto ao tamanho e ao formato do planeta em que vive. Foi isso que eu tinha falado para vocês anteriormente, com relação à falta de conhecimento, né, que existia antes sobre a Terra, né, sobre a força gravitacional da Terra, sobre N questões que só depois, com as grandes navegações, que o ser humano começou a desenvolver. Certo? Vamos lá. Para cada povo, no passado, sua área de vivência constituía o mundo, pois não se sabia o que havia além do espaço geográfico vivido, tá vendo? As representações cartográficas nesse período apresentavam a porção do espaço onde a sociedade estabelecia suas relações com a natureza, quer dizer, era só ali, aquele canto. E aí faltava conhecimento do restante do planeta. Observe aí na imagem um mapa elaborado do século XII pelo estudioso árabe Muhammad Austin, no qual aparecem apenas as terras da África e da Eurásia, as unidades então conhecidas por seu povo, certo? Então, só se conhecia esse vão, é por isso que, de fato, o Novo Mundo, a América, não se conhecia. Então, era muito ligado só àquele espaço geográfico vivido. Nesse período, as grandes navegações possibilitaram, olha o que possibilitou as grandes navegações, que o espaço geográfico fosse gradativamente conhecido e representado com maior riqueza de detalhes. Aí, começou-se a fazer o quê? A elaborar um mapa com melhor qualidade, começou-se a fazer o mapa mundi com mais informações, com melhor qualidade, né? Começou-se, de fato, a se conhecer o mundo de forma representativa, através de mapas, desenhos e outros. Veja na imagem abaixo aí, o planisfério produzido no século XV pelo cartógrafo holandês Willem Bleuel. Aqui, ó. Então, veja que já começa a ter um formato, né, o mundo, com as grandes navegações, com o conhecimento do novo mundo. Ainda assim, alguns séculos se passaram até que todos os continentes e ilhas do planeta fossem conhecidos e o espaço geográfico fosse representado por completo, tá vendo? Alguns séculos passaram ainda para isso, viu? A Austrália, por exemplo, foi localizada pelos navegadores europeus, como eu disse para você na aula sobre a Oceania, no século XVIII, né? James Cook, o navegador, enquanto os polos apenas em meados do século XIX. Muitos polos só depois da metade do século XIX. Atualmente estão disponíveis mundo afora, nos diferentes meios de comunicação, imagens da superfície terrestre, certo? Como essa abaixo aí que vocês estão vendo aí, do mapa mundi, através dessas tecnologias novas de representação do espaço geográfico. Ok? Pronto, vamos deixar o restante para a próxima aula, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo. Tranquilo? Mas você pode explicar a primeira parte? A primeira parte, Sim. sobre a conexão em rede, que a internet eu disse que o símbolo maior da globalização hoje, na atualidade, é a internet.
Por quê? Porque é através da rede mundial de computadores que o mundo se modernizou, né? Vamos dizer, se informatizou muito mais. Não é isso? O advento da informática, do computador, né? O advento do computador facilitou o processo do conhecimento científico muito maior para se chegar ao celular, para se chegar a o que a gente tem hoje de revolução tecnológica, revolução técnico-científica. Porque o que vale nessa nova forma de capitalismo, que chama capitalismo informacional, esse capitalismo, o que vale, a base é o conhecimento. Se o país ele tem um conhecimento científico, ele gera riqueza. Foi isso que aconteceu com a China, com os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, né? Japão. Veja que esse Covid ele é uma doença que chegou agora, né? Antigamente, De quantas aulas do senhor hoje, professor? Oi? De quantas Antigamente, aulas do senhor hoje? pessoal, estou concluindo, calma, Délio. Com o advento da tecnologia, da biotecnologia, né? Você veja que foi muito rápido, né, se desenvolver uma vacina para uma doença fatal como o Covid, né, na atualidade. Porque se você pegar o desenvolvimento das vacinas para outros tipos de doença, levou-se 10 anos, décadas. E devido a essa revolução tecnológica, científica, você teve isso em um ano e meio, espaço de um ano e meio, certo? Isso é um processo, né, que a gente comentou aqui. O país que tem vamos dizer, essa base de conhecimento, ele acumula riquezas. Então, quanto foi essa vacina? Quanto essas empresas não lucraram? Isso é um exemplo, só um exemplo. Fora os outros. Alguma dúvida, pessoal? Então, Não. pronto. Ótimo. Certo? Então, fechando a nossa aula, certo? Hoje, viram sobre uma parte, a parte 1 do assunto globalização. Vamos ver a parte 2 depois, ok? Valeu. Tá Boa ok. tarde para vocês. Todos assinaram. Frequência Já aqui. assinei. Vou fechar aqui a aula gravada, ok? Valeu.